seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou a Janaína, psicóloga, e hoje a gente vai conversar sobre um dos temas que eu sou mais apaixonada aí para conversar. Quando eu tô ali no momento de dar uma orientação, um direcionamento, trazer uma estratégia, principalmente pensando em famílias atípicas, tá? Claro que essas informações que eu vou trazer aqui também são relevantes aí para famílias típicas, mas é muito mais centralizada em famílias atípicas, em crianças neurodivergentes e tudo mais, tá? Então já vamos começar. Primeira coisa, quando a gente fala de estímulos demais, o que eu tô querendo trazer aqui para vocês? Que essa criança, imagina que a criança neurotípica, ela já tem ali algumas sensibilidades, algumas questões no comportamento, algumas situações que para ela já é difícil de gerenciar. A criança vai para ambientes, ou até ambiente familiar também, dependendo da situação, pode ser que gere ali uma sensação de que tenha muito estímulo para essa criança. Então pensa assim, estímulo demais nesse caso é muito barulho, então muita informação externa, sabe? Barulho, por exemplo, simulando no shopping ali, a gente vai no shopping, na praça de alimentação, tem aquele ruído externo, aquele barulho, todo mundo conversando, aí tem outro chamando ali o número de senha e afins. Imagina esse tipo de situação. Para a criança neurotípica, para a criança ali autista, TDAH e afins, eles têm essa sensação constante quando a gente fala de barulhos externos, que são esses muitos estímulos, tá? Então, só quis trazer um exemplo. Então, por exemplo, para eles também, ter muitos estímulos visuais, ou seja, no ambiente, por exemplo, igual tá aqui em casa, ó, um monte de estímulo, aquilo ali seria muito estímulo dependendo do perfil da criança, né? Muita informação, informação aqui, às vezes aquelas cores muito fortes, né? Também, e isso a gente considera como estímulos demais para essas crianças. Tanto que podem observar que geralmente ambientes clínicos, aonde se faz ali o atendimento de fato com a criança, é muito mais com cores mais neutras, com pouca textura. Por quê? Porque a gente já sabe que de base científica ajuda em muito quando no ambiente não tem tanta informação, tá? Por quê? Porque de fato esses estímulos tiram a atenção aí das crianças, tá bom? Quando a gente fala de muitos estímulos, é nesse sentido, estímulos de muito barulhos externos, estímulo com estímulos visuais, estímulos de tela, então se a criança ela fica muito ali à frente, telas também são um dos estímulos aí que faz com que essa criança emita mais comportamentos de agitação, de irritabilidade, de nervosismo, porque de fato, né, a tela ela traz ali uma percepção para a criança, e aí pode ser neurotípica ou pode ser criança típica, traz uma sensação de sobrecarga em algum formato para esse cérebro que está em desenvolvimento, e ela está tendo ali muitas informações simultâneas, inclusive todas essas que eu sinalizei. Então, estímulo visual, pode ver que os desenhos, principalmente hoje em dia, tem muita cor, cores muito vivas. Até eu, se eu parar para assistir, eu fico meio ruim ali. Imagina as nossas crianças, né? Imagina esse cérebro que está se desenvolvendo e está tendo aquela informação constante ali. E se essa criança ela fica muito à mercê, ela fica muito à frente, ela fica muito tempo de tela, é por isso que tem esses prejuízos aí que a gente sabe que tem aí para as nossas crianças, tá bom? Principalmente também aí crianças atípicas, porque entra em outros contextos até. Para fazer retirada é muito mais difícil, é provável que a criança imita comportamentos aí de alto risco, comportamento inadequado, porque de fato ela não vai querer sair daquilo que para o cérebro dela é uma dopamina barata, então está sendo satisfatório em algum formato para essa criança, ainda que não seja benéfico a ela, tá bom? Outra coisa que também a gente caracteriza ali como estímulos demais é quando a gente solicita à criança várias coisas ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Você pedir ali para sua criança, pode ser criança típica ou criança não atípica. Você fala ali para ela, independente da faixa etária também, você sinaliza ali, fulano, pega tal coisa em cima de tal lugar, leva em outro cômodo e depois traz para a mãe. Gente, eu dei um monte de instrução, tá, para essa criança.
Ou então você pede para ela pegar um item, por exemplo, tô com essa garrafa. Pega a garrafa, leva na pia, enche de água, depois esvazia, depois você enche de novo, depois eu estou dando, a gente fala na psicologia e na análise do comportamento, que é demanda sobre demanda, ou seja, eu solicitei uma coisa, em cima dessa coisa eu estou pedindo outra coisa e outra coisa e outra coisa. E eu sou mãezinha também, eu entendo que em alguns momentos da nossa rotina, na casa, às vezes, até por um ato falho, a gente comete parte desses comando sobre comando, que é o quê? Dando esse direcionamento com muita informação para a nossa criança. O que acontece quando a criança recebe informações assim, com muita informação? Geralmente ela dá um pane. Ou ela entra num processo ali de fazer nada daquilo que você pediu porque ela não entendeu a informação, tá? Por isso que quando a gente está ali em processo de atendimento com a criança, né? Eu falo até porque eu também já fui psicóloga infantil, mas ali trabalhando com crianças típicas e também ali com crianças atípicas. O que eu percebi de similaridade é o seguinte, independente ali se tem transtorno ou não tem transtorno, o que faz com que a criança ganhe habilidade, com que ela aprenda de fato, é como o adulto, ou seja, o terapeuta, o profissional ou o responsável, né, o familiar aqui também, dá essa instrução a ela. Então, é como eu estou pedindo, é como eu estou solicitando. Então, muitas das vezes a gente pode pedir em um formato, você observa. Meu filho entendeu aquela informação que eu dei? Se você observou que não, você dá uma outra instrução para que ele consiga executar. Às vezes, uma instrução com mais clareza, com mais objetividade. Porque, de novo, às vezes a gente pede as coisas para as crianças em um formato com um pensamento nosso de adulto de que eles vão entender. Mas às vezes para eles a gente precisa trazer mais exemplos daquilo que a gente quer que eles façam, entende? Então por isso que eu estou falando de que todos esses muitos estímulos fazem com que o comportamento que a criança vai executar são probabilidade ali de dois comportamentos. O primeiro é ela dar uma travada, tipo assim, não entendi, tipo uma tela azul em algum formato. Não entendi essa informação que você me passou. Você pode repetir se a criança tiver idade para isso? Talvez ela pergunte novamente o que é para fazer. Ou se não, ela vai emitir um comportamento ali de só virar as costas e não fazer, ou então ela pode ser que ela chore, fique frustrada porque tipo não entendeu e tal. Ou ela vai emitir um outro comportamento de vai fazer um monte de coisa aleatória e você vai observar falando, mas não foi isso que eu te pedi, entendeu? Justamente porque foi muita informação para aquela criança. E um outro ponto também muito legal da gente falar quando é sobre estímulos, então eu trouxe aqui aspectos sobre quando são estímulos demais. Mas a gente tem a outra vertente ali, o outro lado da moeda, que é o quê? Quando a gente dá poucos estímulos também a essa criança, ou seja, baixo estímulo. O que é isso? É quando essa criança está no ambiente onde ela não está sendo estimulada. Olha que contraditório parece, né? Mas não é. Os dois lados são importantes. Então, é importante que essa criança seja estimulada, aí tem toda uma estratégia, os formatos corretos, e também tem esse outro lado em que, às vezes, essa criança não está sendo estimulada, e dependendo de se ela não está sendo ou ela está sendo, depende da forma como isso acontece, pode ser benefício ou atraso para ela, para o desenvolvimento dela. Por que eu estou falando isso? Porque por exemplo, eu vou sinalizar como eu faço às vezes com o meu bebê. Eu deixo ele ter momentos ociosos. O que significa isso? Momentos em que eu vejo que ele tá fazendo nada. Sabe quando a gente tá na caixinha do nada, que a gente para e fica tipo meio, sei lá, tô só olhando lá fora? E fica ali naquele uns 3 minutos, só observando a paisagem, só prestando atenção em um brinquedo. E é a gente, às vezes, deixar com que a criança típica ou criança não atípica, tá? Que ela viva esse momento de ociosidade, que é o momento onde ela não tá fazendo nada. Isso também é benefício ao cérebro dela, porque isso faz com que ela ganhe
mais atenção no momento presente, ela se torna uma criança mais presente porque ela conseguiu construir pequenos desses momentos, de conseguir fazer a atenção dela estar retida para uma única coisa. Então a gente também não dá muito estímulo, muito brinquedo. Também favorece o desenvolvimento do cérebro da nossa criança. Eu acho que o que diferencia e norteia, que é uma das coisas que eu dou de exemplo aí quando eu estou orientando os pais, é que entender qual é o momento da gente usar qual estratégia, entendeu? Qual é o momento que você vai identificar ali com a sua criança, de que você pode dar mais estímulo, porque você entende que ela está conseguindo, ou qual é o momento de nós, como adultos, tirarmos o pé do acelerador dali, né? E dar menos estímulos a essa criança. Trazer essa distinção, porque eu vejo o quanto que é importante a gente, como pai, sabermos essa informação. Quando que eu dou muito estímulo? Quando que eu não dou tantos estímulos? Porque isso também impacta e direciona no desenvolvimento da criança, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.